Oi, gente. Oi. Hoje estamos aqui para contar um pouco da nossa história, do testemunho que Deus tem feito nas nossas vidas. Só que nós vamos voltar um pouco tempo, no ano de 2018, onde tínhamos um grande sonho de ter uma criança. Aí Deus nos abençoou com essa dádiva. E nós sempre teve sonho, né, de ter mais um filho, porque eu já tinha o Vinícius, né? O Vinícius já tem 13 anos. E eu sou A negativa, meu tipo sanguíneo, né? E aí, mamãe, quando ela tem o primeiro filho, a primeira gestação, quando a mulher é A negativa, não acontece nada na gestação, né? Nada com a criança, nada na gravidez, nenhuma complicação. Agora, a partir do momento da segunda gestação, aí já pode ter risco pra criança, né? Por causa do meu tipo sanguíneo, que é A negativo, e o Leandro, ele é O positivo. E aí, nós nem sabia disso, né? Porque quando eu engravidei, em 2018, nós planejamos tudo, né? E tinha toda vontade de ter mais um filho, né? E aí foi quando faltava uma semana pra entrar no 7º mês, eu tive um descolamento de placenta. E eu nem sabia. Ele parou de mexer, o bebê era menino. E aí ele parou de mexer. Eu lembro que foi no domingo, o último dia que eu senti ele mexer. Aí passou segunda, passou terça, eu sentia ele, só aquele volume, eu sentia aquela bola mexendo na minha barriga. Mas ele mexendo nos movimentos dele eu não sentia. E aí eu não tinha noção de nada. Eu perguntava pra minha irmã, falei, Patrícia, era Manuel o nome dele. O Manuel não tá mexendo. Aí ela falou assim, Eliane, às vezes é normal o bebê ficar sem mexer, mas vai lá, procura o médico e pede um ultrassom e vai ver como é que tá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o médico procurou o coraçãozinho, né? E não sentiu o coração, procurou e não tinha batimento. Aí me deu um encaminhamento com uma ultrassom com urgência. Aí nós fomos fazer lá no Caravela. E quando a médica foi lá na ultrassom que ela procurou, tava só aquela imagem assim, aquela imagem preta. E ela olhou assim pra nós e balançou a cabeça e ela falava que sentia muito, mas o bebê já tava sem vida e já tinha 3 dias que ele tava sem vida. Aí naquela hora meio desabou tudo, né? Pra mim, pro Leandro da Armaria, mas chorou tanto que não tinha mais lágrima. Porque a gente não acreditava, né? O porquê que aquilo ali tava acontecendo. Aí nós fomos pra maternidade, e aí foi outra luta, né? Pra conseguir atendimento, porque eles só internam a pessoa mesmo realmente quando ele tá no último ali, pra morrer, né? E já tinha 3 dias que ele tava morto na barriga. E eu não tive sangramento, não tive dor, não tive nada. Até o dia que eu internei, e eles induziram, né? Com comprimido pra poder eu sentir a dor normal, porque eu não podia ter cesárea. Porque ele falava, o médico dizia que como ele era muito pequeno e já tinha esse tanto de dia que ele estava já sem vida, eu poderia ter uma infecção, né, no útero, eu poderia perder o útero, então tinha que ser normal. E aí foi um sofrimento, uma noite inteira, sentindo contração e dor, ele veio nascer às 5 e pouco da manhã, e ele nasceu perfeito, Deus é tão perfeito, que ele saiu dentro da bolsa, a bolsa não estourou, porque se tivesse estourado o líquido já estava assim marrom já, o líquido da bolsa. E Deus é tão perfeito que mesmo naquela dor ali, eu sem entender o porquê eu estava passando por aquilo, ele nasceu dentro da bolsa, lá perfeitinho, não estourou, em nenhum momento, a médica que estourou. E aí eu peguei ele no meu colo, não queria deixar eu ver, eu quis ver, eu falei que eu queria ver. Queria ver sim, né, porque ela disse, em casa trava, eu falei, não, mas eu quero ver, porque ele estava na minha barriga, né, meu filho, eu esperei tanto. E aí foi todo aquele sofrimento, nós tivemos que enterrar, porque às vezes tem gente que acha que a gente não enterrou, né, mas nós enterrou, todos dois, foi registrado, tem um registro dos dois. Tem a foto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A foto do caixãozinho deles. Chega, dói o coração de ver, mas é doído, né? E aí a gente fez quando o bebê morre, o SBO vai lá, pega o corpinho, né? E leva pro ML. E aí o laudo da morte dele falou que era coágulo placentário, descolamento prematuro parcial do placenta, né? E aí tá bom, né? Passou, né? Tudo, passou 2018 e aquele sofrimento, né? Porque a gente não entende o porquê daquilo. Por que eu ficava perguntando assim pra Deus, Senhor, por que meu filho morreu? Eu não entendi, aquilo era uma dor tão grande. Eu perdi mais de 10 quilos, acho que eu fiquei até com depressão e eu nem sabia. Emagreci muito. Era muito doído aquilo. Aí nós não desistimos, né? Porque a gente sempre teve vontade de ter um filho e pedir a Deus. E aí a gente não entende, né? Porque a gente quer no momento da gente. A gente não quer esperar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que é perfeita. E é no tempo de Deus, não é no meu tempo e nem no tempo dele. E aí engravidei de novo. 2019. Foi, passou mais um ano, aí eu fiz os exames tudo difícil preventivo, comecei a tomar ácido fólico, sei que nós planejamos tudo de novo. Pedi a Deus, ficava doida quando não menstruava pra fazer o teste pra ver se era negativo, se eu tava grávida. Aí tá bom, engravidei de novo, em 2019, aí outro menino de novo. Aí fiz o pré-natal, tudo certinho deles, todos dois, tá aqui o pré-natal, as coisas do pré-natal, tem a carteira de gestos do Manuel, do Lourenço, os exames, tudo aqui, ó, todos os exames de sangue, o ultrassom, tudo normal, eles não tinham nenhum defeito, nenhum. Aí engravidei, né, e comecei a fazer o pré-natal de novo. Quando eu tava com 25 semanas que eu tava. Aí eu fui pro postinho aqui no da Fiore fazer a consulta de rotina, aí eu vim de pé, né? Aí eu cheguei em casa, eu não tava sentindo nada, tava tudo normal. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho. E aí lá eu senti, né? Que quando eu fui tomar banho, eu senti o movimento dele no meu dedo. Eu falei pra minha irmã assim, que eu senti ele. Era como se eu passei o dedo e eu senti aquela pelezinha e ele mexeu assim no meu dedo. Aí nessa hora, meu Deus do céu, me desesperei, comecei a chorar. E aí nós foi bater a ultrassom, aí nós chegou lá no Caravelo. Não era o médico, né, do que a gente queria, que era o Dr. Custódio, que é um médico maravilhoso. Que primeiro deu, né, depois a gente ia fazer lá com ele essa ultrassom, esse médico, né. Aí no outro dia nós foi, era o dia que ele tava. Quando ele olhou, ele mostrou lá na ultrassom os pés do neném, assim, querendo sair. O meu colo já tava 2 centímetros dilatado. E tava as perninhas do Lourenço, que era outro rapazinho de novo, e o nome já era Lourenço. E as perninhas dele tava pra baixo já, querendo sair. Aí ele olhou pra nós e falou assim, olha, o bebê tá querendo nascer. Aí o Leandro olhou assim pra ele, e nessa hora, meu Deus do céu, aí o mundo desabou de novo. Aí o Leandro perguntou assim, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem alguma clínica particular? Aí ele falou assim, não compensa. Ele disse que não compensava. E que era pra mim ir pra maternidade com urgência, porque não era nem pra mim estar limpa. Ele falou que já era pra mim subir as pernas e me aquietar e procurar a maternidade. Aí nós fomos pra Marina Teixeira. Aí chegou lá, a médica me examinou, falou que eu tava dilatando, que não daria tempo eu chegar no materno infantil, né? Porque no materno infantil tem mais suporte. Que lá no Marina Teixeira não tinha. Aí ela falou pra mim, pro Leandro, que eu ia ter que fazer uma cirurgia de urgência, que é a cerclagem, que é dar uns pontos no colo do útero, porque eu tava com incompetência isquímica cervical, que é o colo da mulher vai afinando e o bebê vai crescendo e o colo vai abrindo. O colo não sustenta o peso do bebê. E eu nem sabia que eu tinha isso, incompetência isquímica cervical, né? Porque a mulher nasce com ela ou ela herda. E aí, às vezes eu pensava que aquele parto que eu tive, do Manuel foi tão sofrido, aqueles comprimidos, aquela força, aquela coisa toda, porque da minha primeira gestação do início foi cesárea. Eu não dilatei nem um centímetro, em nenhum momento, passei quase 2 dias de dor e eu não dilatei nem um centímetro, né? E aí, lá não tinha opção, tinha que ser cesárea. Aí tá, né?
fui lá pro centro cirúrgico fazer a cerclagem. Aí a médica falou pra nós que tinha dado os pontos no colo. Só que não era 100% garantido que ela disse que sentia muito, mas eu corria risco de perder o bebê. Ela foi muito sincera, ela sempre, muito gente boa essa médica, ela era lá da Dona Iris, nesse dia ela tava de plantão lá. E ela falou assim, olha mãezinha, eu sinto muito mais, você corre risco de perder essa gestação, porque lá essa linha, ela falou pra mim que não era uma linha muito boa, que a linha não era uma linha de qualidade que ela fez, a cerclagem, né? E aí fiz a cerclagem, fiquei lá internada uns 2 dias, voltei pra casa com as pernas ribadas, eu não podia, eu só podia banhar sentada, eu não podia nem escovar o dente e colocar força, se eu fosse escovar a língua, eu não podia colocar essa força, eu não podia pentear o cabelo, eu só ficava deitada 24 horas por dia. Eu não aguentava mais aquela vida de ficar, meu Deus, eu chorava tanto de ficar daquele jeito e sentia muita contração já de treinamento, eu nem sabia, quando eu tava nesse tempo, né, deitada, eu chorava, pedindo a Deus, eu falei, meu Deus, sei o que me desse, porque era um sonho, né, nós ter um filho, ter uma gravidez normal, porque eu sempre fui ativa, sempre gostei de fazer minhas coisas, de fazer tudo e eu me via ali deitada naquela cama, aquele calor, não podia virar. Pra mim, ir no banheiro era rápido. Às vezes, quando mijar, tinha que alguém me pegar, eu tinha que vir, me pegasse por baixo pra me levantar, porque eu não podia colocar força nenhuma. Nenhuma força. Porque correu o risco da linha quebrar? Da minha romper e o bebê podia sair. Ela disse que o bebê podia sair, né? E eu sentia muita contração de treinamento, a barriga ficava dura. Sempre de madrugada eu sentia isso. E eu nem sabia que era contração de treinamento, né? Que era o bebê que era nascer. Aí, quando eu fui fazer as consultas, né, de pré-natal, comecei a ter sangramento. E aí eu tive que me internar, né, lá no materno infantil. Aí lá também outra luta pra poder a gente entrar ali, pra conseguir, né, ser atendido. E eu pedi a Deus, meu Deus, que desse tudo certo, né, pra que ele chegasse até os 8 meses. Quanto mais tempo ele ficasse na minha barriga, mais melhor seria quando ele nascesse, pra ele não ficar na incubadora, pra ele não nascer com tantos problemas, né, que tem muito bebê que quando nasce prematuro, é problema de visão, muitas coisas. E aí a vizinha foi comigo, né, que eu tinha uma vizinha muito boa, que graças a Deus ela foi comigo, e lá ela falou com o médico, e lutou, e falou, e consegui entrar, porque se a gente não tiver voz ali, a gente fica lá o dia todo, até a hora que der certo. E aí, graças a Deus, e a vizinha que foi comigo, eu consegui me internar, aí já tava com sangramento. Cheguei lá, fiquei sabendo que eu tava com uma infecção urinária. Nesse dia eu fiz o exame de infecção urinária. Me internaram também, por causa do sangramento, né. Aí lá fiquei tomando medicação, soro, porque toda madrugada parece que ele queria nascer. Toda madrugada minha barriga ficava dura e aquela dor de contração vinha, e aí eles me davam comprimido, aplicavam aquelas injeções na veia pra inibir as contrações. Porque quanto mais tempo eu ficasse lá e ele ficasse na minha barriga, melhor seria, né, pra ele quando ele nascesse. E eu fiquei lá internada muitos dias. Minha irmã veio ficar comigo lá, ela tava trabalhando de noite nesse tempo, e todo dia também ia lá me visitar, durante o dia. E aí foi assim essa luta. Aí um dia, de manhã, né, todo dia de manhã quando troca o plantão eles vão lá. Aí examinar a gente, né, eu olhar o coraçãozinho do bebê, ouvir, né, perguntar como é que a gente tá. Aí nesse dia procurou e não tinha batimento. Tinha um batimento assim, mas esse batimento a médica disse que era mesmo, parece que lá que eu lembro. E aí a médica procurou, outro veio também, não encontrou o batimento. Aí o maqueiro veio e me levou rapidão, aí nessa hora eu estranhei, falei, tem alguma coisa errada. Ele me levou rápido, passou no meio do povo, cheguei lá, passei na frente das pessoas da ultrassom. Aí quando a moça da ultrassom começou a fazer a ultrassom, tava lá no computador assim, o batimento tava zero, assim, só querer. Aí ela balançou a cabeça, ela ficou assim tão triste, olhou pra mim, ela disse assim, eu sinto muito, moça, ela falou desse jeito. Ah, Maria, eu lembro. Aí tá bom, aí ali naquele desespero, né, choro, aquele choro, eu digo, meu Deus, tudo de novo. Aí liguei pro Leandro, falei pra ele, falei que o bebê tinha morrido. Aí liguei pra minha irmã e vem, né, aquele sofrimento, tudo de novo, meu Deus, eu digo, Senhor, por que meu filho morreu? Eu não aceitava. Aquele momento ali, eu culpava Deus, me lembro como se fosse hoje, eu lá dentro do materno infantil, eu dizia, meu Deus, por que o Senhor tá deixando isso acontecer comigo? Por quê? Porque se Deus quisesse, né, Ele poderia fazer um milagre ali de não acontecer nada, de eu chegar ao final da gestação. Só que eu não entendia que ali não era a minha vontade, era a vontade de Deus, não era a minha. E eu não entendia aquilo, eu culpava Deus pela morte deles. Eu falei, de novo, Senhor, de novo isso. Eu chorava todo aquele choro assim, tão doído, de enterrar outro filho de novo, tudo de novo. E aí eu ficava, meu Deus. E aí, meu Deus do céu, não vou nem lembrar essa parte, porque a gente revive aquele momento, né, mas... Aí tá bom, outro parto de novo. Aí lá, aquela medicação na veia, né, que é as ocitocina pra adiantar a dilatação, né, pra dilatar, pra aumentar a contração. Aí lá, quando foi de tardezinha, a médica disse que eu já tava já com 9 centímetros, né, que podia me levar lá pro centro cirúrgico. Aí ela foi outro sofrimento de novo, ela foi comigo, ele assistiu o parto, ficou lá todo tempo comigo. E aí, porque a dificuldade do parto de um prematuro, porque às vezes é assim, a pessoa pensa assim, ah, mas o bebê era pequeno, né, só tinha 1 quilo, 2. É fácil na hora de você ter o bebê, né? Mas aí que é difícil, porque eles não nasciam com do lado da cabeça, porque eles estavam já sem vida, eles não estavam encaixados igual um bebê que nasce no tempo certo, 9 meses, né? Que sai a cabeça e tudo, ele não. Ele estava lá dentro da minha barriga, o Lores nasceu foi de bunda, com a bunda primeiro, não foi a cabeça primeiro, foi uma luta pra sair esse menino, que parece que eu botei toda a força do mundo ali e não saía. Botei tanta força, no outro dia eu fiquei achando que uma semana, toda dolorida, toda doída, de tanta força que eu coloquei pra ele sair, porque ele já tava no tempo, né, dilatado, mas ele não tava encaixado, eu tinha que botar força pra ele sair, né. E aí ele nasceu com 1 quilo e pouquinha coisinha. A médica botou ele no nosso braço e ele era com a mais linda. Todo dois eu me lembro, cada detalhe de cada um, do rosto, eu lembro. Coisa mais linda, a médica falando que tinha uma feição muito bonita, né? Coisa mais linda, perfeitinho, os cabelinhos, o rosto redondo, coisa mais linda do mundo. Todos dois, perfeito. Não tinha nada de errado, a mãozinha, não tinha um defeito. Tudo perfeito, os dois. Aí a gente ficava se perguntando por quê, né? Aí a médica perguntava se eu tava fazendo o pré-natal certo. Eu falei que sim, que eu tava fazendo o pré-natal certinho, fiz aquela morfológica, fiz tudo. E aí, nessa gestação, foi feito, né, o exame do sangue do Leandro, que ele é o positivo. Aí a médica falou assim, depois que eu voltei, depois de 1 mês, eu voltei lá, né, pra consulta de avaliação, depois de 1 mês, aí a doutora falou que, perguntou se eu queria engravidar de novo, que agora eu ia ser paciente lá do materno e que quando eu engravidasse não era pra me vir pro esporte não, pra UBS não, porque eles não têm esporte nenhum, porque minha gravidez é de alto risco, né, porque já era a segunda perda, e eu tinha que ir pra lá, pro materno, que lá tinha mais suporte, eu ia ter um acompanhamento melhor. Ela falou assim, Celiane, você ainda quer ter filho? Eu falei, doutora Bruno, eu acho que não quero mais não, porque eu não aguento mais, é muito sofrido. Ela falou, Celiane, te entendo, é muito doído, é dolorido, mas no tempo de Deus vai dar certo. Ela falava, né, aí eu digo, não, mas não quero, e o Leandro sempre queria. Lá ele já queria saber quando eu poderia engravidar de novo. Ele falava, ele nem tá comigo, mas antes de eu entrar em próxima vez, ele já pergunta quanto tempo tu pode engravidar de novo. E eu perguntei, mas eu não falei pra ele. E ela falou 6 meses, mas como eu não queria mais, né, como eu tava traumatizado, porque a gente que sofre, né, ele também sofre, mas a parte do parto de tudo ali é muito dolorido. A gente entrar numa maternidade grávida e sair e voltar pra casa sem o bebê, ter que enterrar aquele sofrimento de novo, ter que ir pro, ele foi pra SPO, vejo também
o laudo, o resultado lá da... Eles fazem, né, o exame pra receber o laudo dele, pra saber a causa da morte. E a causa da morte dele foi infecção urinária. E eu não tinha noção que infecção urinária causava parto prematuro, né? Que o bebê a infecção passa pro bebê. E aí o bebê pode ir a óbito. Eu não tinha essa noção também. E também, né, esse pré-natal que a gente faz aqui, pelo menos meu, né? Eu não tive exame, assim, dessas coisas. Eu não tive esse acompanhamento bom, assim, pra me ficar por dentro das coisas. E aí o laudo dele foi infecção urinária. Que a infecção urinária que eu tive, né? Passou pra ele. E aí o bebê pode ir a óbito também. Aí nós foi lá e teve que enterrar também, Morena, do mesmo jeito da Manuela, todo dois a gente enterrou. E todo aquele sofrimento, meu Deus, é muito doído. É uma dor assim tão grande que só sabe quem já perdeu um filho. Só a mãe que sabe, assim, você imagina aquela dor da pessoa, mas você só imagina. Só sabe quem já passou a mesma coisa. É muito difícil, muito difícil. A gente fica assim tão desanimado. Eu via assim as mulheres com os filhos, eu ficava olhando de medo daquela mulher, eu que ela tem, assim, a criança toda, né? Eu digo, eu queria tanto ter um filho, eu ia cuidar tão bem. E o Senhor não me deu, eu ficava assim falando. No meu pensamento, às vezes eu ficava assim, porque às vezes eu ficava em casa, só pensando, eu acho que ela estava depressiva, porque eu nem sabia que ela vontade de chorar, e aí eu ficava pensando, por quê? Aquela pergunta sempre, o porquê que eu perdi de novo, porque eu tinha morrido tudo de novo, meu Deus do céu, eu ficava aquilo me matava por dentro. E o Leandro nunca desistiu, sempre ele ficava confiante, falava que ia dar certo, que ia dar certo. Eu digo, não, mas eu não quero ter mais. Aí foi luta. E aí ele sempre querendo, quando parar com a mãe eu falei que não, que eu não ia ter filho mais de jeito nenhum. Ele dizia, vamos sim. Eu falei, não, não quero mais. Você falava pra qualquer pessoa que eu não tinha mais plano de ter filho, que eu não queria mais, de jeito nenhum. Sempre a pessoa perguntava, e aí, quando vai ter outro? Eu falei, não quero mais. Falava pra mãe dele também, ela também nunca desistiu, sempre falava, né, que queria um neto, o pai dele também. E eu, na minha mente, daí eu ficava ali sorrindo ali com ele, mas na minha cabeça eu falava que eu não ia mais ter filho de jeito nenhum, que eu não queria mais, por causa de todo aquele trauma, de tudo que eu já tinha passado. Aí foi em 2022, né? Aí eu não tinha mais plano nenhum, né? De engravidar mais de jeito nenhum. Mas tudo, né? No tempo de Deus não é. A Alice veio nas nossas vidas assim pra ensinar que não era a minha vontade, não era a vontade dele, não era o meu tempo. No tempo dele, no tempo de Deus, é a vontade de Deus que prevalece. Em primeiro lugar, sempre. E aí hoje eu entendo, meu pai me arrepende tanto de ter falado aquelas coisas. E por quê? Porque hoje eu entendo, né? Porque não era no meu tempo. Era na hora dele, na vontade de Deus. E aí em 2022, em maio, eu peguei dengue. Aí eu peguei e parei, né? De tomar injeção, não tomei injeção em maio. Aí tá bom, maio, aí junho eu menstruei. Quando foi maio, junho, quando foi em julho, eu já não menstruei mais. Aí aquele coisa estranha. Eu falei, porque das outras vezes, dos outros meninos, foi 6 meses contado pra poder, depois que eu parei a injeção, pra poder engravidar. Demorou muito. E da Alice não. A Alice, quando foi fazer 3 meses, eu já tava enjoei no peixe, que é uma coisa que eu gosto muito. Aquela coisa estranha. Eu falei, não, essa coisa tá errada. Aí, eu dou até um negócio. Aí foi, eu lembro muito bem, parece que a gente revive o dia. Aí me deu aquele enjoo, aquela coisa ruim assim. Eu falei, negócio é esse, você tipo tossir, querer vomitar, aquela coisa estranha. Aí a mãe do Leandro falou assim, não sei não, viu? Aí eu falei, não tem nem perigo. Falei desse jeito. Aí outro dia eu passei o dia cuspindo, enjoando aquele peixe, parece que eu tava sentindo gosto. E foi num sábado, no domingo. Eu falei assim, Vinícius, vai lá na farmácia e compra um teste de gravidez daquele baratinho. Isso foi. E eu no meu coração, eu não tô grávida, não tô grávida. Aí fiz o teste lá no banheiro, dei pra ele segurar. Aí ele falou, primeiro, né, quando sair aquela primeira, né, que é a negativa. Aí eu falei, você não disse que eu não tava, eu dei pra ele segurar. Aí eu falei assim, eu sabia que eu não tava. Eu suspirei assim de alegria, porque eu tinha trauma, né, de pensar de passar por tudo de novo, ficar de repouso absoluto, não poder fazer nada, porque na minha cabeça, se eu engravidasse, eu ia ter que ficar de repouso, eu ia ter incompetência de novo, né, por causa do meu histórico da outra gestação, né. Eu digo, não quero mais de jeito nenhum. Aí tá bom. Vinícius falou assim, mãe, tá saindo outra listinha aqui. Eu tenho esses testes até hoje aqui dentro da Bíblia, que eu sempre deixei aqui em Samuel, que é a parte do cântico de Ana. Eu sempre li de noite, quando eu dormia chorando no começo, que eu ficava com tanto medo, eu chorava toda noite no começo da gestação da Alice. Aí os 2 testes aqui, né, a linha forte e uma bem fraquinha. Aí o Vinícius falou assim, mãe, tem outra linha aqui. Eu falei assim, tem não. Aí tinha mesmo a outra linha, bem fraquinha. Eita, eu mostrei pro Leandro, e o Leandro ficou tão contente com o Vinícius, tão feliz. Eita, que esse povo chegaram a soltar fogos. E eu triste, fiquei tão triste, falei, meu Deus, de novo. Aí falei pra minha irmã, ela falou assim, Eliana, se Deus tá te dando é porque Ele sabe, sabe? É a hora dele. Não fica triste, fica feliz. Coloca na mão dele, sabe? Que vai dar tudo certo. Tenha fé que vai dar tudo certo. Mas naquele momento, né? Eu fiquei mais triste do que feliz, porque por causa de tudo que a gente passar. Aí, né, tá bom. O Vinícius comprou outro teste, que era um teste digital, porque ele já assumiu. Aí eu falei assim, Vinícius, comprar outro. O Vinícius comprou. E deu lá grávida, 2 mais 3 de viés, eu também. Aí na segunda-feira eu fui fazer o teste de gravidez, aí a Marcelina foi comigo. E eu sempre falava pra ela, Marcelina, a pessoa se der negativo. Ela falou assim, mas mulher, como é que vai dar negativo? Se já deu positivo, né? Esse aqui vai dar positivo. Eu falei, não, Marcelina, não quero estar grávida. Ela falou assim, vai dar tudo certo. Aí nós fomos, fez o teste lá no laboratório. Aí quando saiu o resultado de tarde, aí deu ainda luta pra poder mandar o resultado, né? Pra ver na internet. Aí o Leandro viu. Eu falei assim, aí Leandro, o que deu? Tá gravidinha até no cabelo. Diga, meu Deus do céu, de novo. Aí eu pronto, me até em casa, porque eu já sabia, né? Que se eu engravidasse, eu ia ter que ficar de repouso. Que eu não ia mais poder sair, andar muito de pé, essas coisas. Porque eu já sabia, né, que pra mim poder ter um filho, eu tinha uma amiga que ela falava pra mim assim, que quando eu engravidasse, era pra ficar de repouso, que ia dar certo, né? Aí quando ela também tinha acontecido isso, ela tinha perdido umas 3 gestações, e quando ela ficou de repouso, ela segurou o bebê, né? E aí ela bateu aquela coisa, aquela tristeza, né? Eu falei, meu Deus, tudo de novo. Aí eu já não saí mais de casa. Fiquei em casa, aí tá bom. O Léo pegou e fez um plano de saúde na minha vida, né? Por causa que a própria médica lá do materno infantil falou, né? Que não era pra mim, quando eu engravidasse, ir para as mulheres fazer pré-natal de jeito nenhum. Ou com materno infantil ou um plano de saúde, né? Aí nós temos o plano de saúde, aí marquei a consulta, enfim. Aí contei tudo lá pra médica, e aí a médica falou, já passou logo o remédio, né? Que é esse remédio aqui, que é outra gestante. Tem que, todo dia a mulher tem que colocar um no colo e tomar outro. Aí eu digo, oh, meu Deus, tudo de novo. Aí tem um monte aqui de caixa, que eu usei a gestação inteira, esse remédio, não tem mais ali. Eu usei a gravidez toda, desde o começo. Já tinha que usar porque quando eu fiz a primeira ultrassom, o meu colo já começou baixo. Eu falei pro rapaz, né? Quando eu tava com 6 semanas, eu fui. Disse que com 6 semanas o coraçãozinho livrezinho já tem batimento. Aí, né, tá bom. Mas primeiro vai chegar a médica, né? Aí a primeira consulta, né? Fui. Aí a médica já passou o remédio, já contei tudo pra ela. Ela falou, essa é a sua gravidez, você tem que ficar quietinha, você tem que ficar sempre com as pernas ribadas, nada de colocar peso, nada de esforço, nada de caminhada logo de pé.
tudo que você puder evitar pra você ficar quietinha e levar sua gravidez pra frente, você vai fazer. Eu falei, aí tá bom, aí fiz essa ultrassom, aí lá o médico, falei pra ele que eu tinha perdido a gestação e eu queria saber a medida do colo. Ele falou assim, moça, o seu colo já começou fino. Ele disse desse jeito, nossa, aí me deu outro desespero. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a minha esperança é que meu colo tava bom, porque eu digo, se for da vontade de Deus, meu colo ele vai segurar até o final, né? Aí tá bom, voltei pra casa. Aí quando eu tava com 7 semanas, eu tinha um sangramento. Aí eu fui no banheiro de noite, cadê o celular? Fui no banheiro de noite e aí, quando eu fui lá mijar de noite, eu vi lá, né, o sangramento, assim, tipo com coágulo. Aí eu digo, meu Deus, tô perdendo o bebê. Eu tirei dessa foto, eu mandei pra minha irmã. E aí eu falei pra ela, assim, Patrícia, eu tô perdendo o bebê. Ela falou assim, por que, Selene? Eu falei, tô, e eu comecei a chorar logo. Eu falei, tô perdendo o bebê, Patrícia, tô com sangramento e tá até com coágulo. Nossa, ela chorou também. Ela falou, ô, Selene, não fica assim não, minha irmã. Bota na mão de Deus que vai dar tudo certo. Ela falou, sempre me dando força. Ela falou assim, bota na mão de Deus que vai dar tudo certo. Se ele te deu esse filho, Selene, é porque vai dar tudo certo. Aí, tá bom. Eu dormi chorando a noite toda, assim, chorando, pensando, meu Deus, de novo, Senhor. Por favor, meu Deus, não deixe Senhor acontecer nada com meu filho. Sempre eu pedindo a Deus pra Deus proteger, não deixar acontecer nada com ele nem comigo, pra Deus me abençoar, né? E aí eu sempre lia. E uma coisa que sempre vinha assim na minha cabeça, aquela passagem assim na Bíblia, que Jesus passou mais um discípulo na figueira, e não tinha fruto, e aí ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia eles passaram, a figueira estava seca, estava murcha, né? E aí ele disse pro discípulo que se tudo que nós querer e pedir com fé, e não duvidando no coração, assim aconteceria, né? Que não há nada impossível pra Deus, né? E aí eu sempre tinha aquilo na minha cabeça, eu digo, eu não vou duvidar, não vou duvidar, não vou duvidar de Deus. E aí chega a me dar assim aquela coisa assim no coração, que ia dar certo, eu digo, e aí eu parava de chorar e ficava pensando, digo, meu Deus, você é perfeito, Senhor fez tanta coisa, ficava pensando assim nas coisas que Deus já fez, digo, não vou duvidar não, mesmo assim com aquela dor, aquela coisa, eu não vou duvidar, não vou ficar com medo. E aí tá, mais um dia se passava, no outro dia nós fomos lá no Apivida fazer a ultrassom, né? Quando eu mostrei lá o sangramento pro médico, aí ele perguntou como é que eu tava, eu falei, eles perguntam, né, quanta gestação, eu falei que já era dessa quarta, né, que tem o início, Emanuel Lorenzo, e aí essa. E aí eu falei das outras coisas, né, que eu tinha passado, das outras da gestação, aí ele me passou o pedido da ultrassom pra fazer. Aí fui, né, quando eu cheguei lá, tinha 7 semanas de gravidez. Mostrei a foto do sangramento pra ele também, aí o médico pegou, começou lá, né, fazer o procedimento. Aí eu olhei pra ele e falei assim, doutor, tá tendo algum descolamento? Aí ele falou assim, não, tá tudo normal, eu disse desse jeito. Aí ele mostrou lá no computador a vesícula vitalícia e o coraçãozinho, tamanho de um caroço de feijão, ele falou, desse jeito assim, batendo, o coraçãozinho, nossa, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Eu mandei ficou tão feliz, e naquele dia ali, naquela maca ali, eu deitada, eu senti o cuidado de Deus comigo naquela gravidez, eu senti aquela fé, aquela coisa boa, que eu digo, é de Deus mesmo. Porque eu tava com sangramento, e como que eu chego lá, e tá lá, a vesícula vitalícia e o batimento lá do embrião, perfeito, ele falou, tá tudo perfeito, tudo normal. Meu Deus, fiquei tão feliz, né, sempre senti assim o cuidado de Deus, aquela coisa boa, e vindo embora nós três, tudo contente, alegre, fazendo plano e agradecendo a Deus. Aí foi passando os dias, né? Sempre todo mês a médica pedia o exame de urina, por causa da minha causa da infecção urinária, e o ponto direto por causa do meu tipo sanguíneo com ele, né? Porque uma mulher, quando ela tem sangue negativo, ela tem que ficar sempre, todo mês fazendo ponto direto pra poder saber, né, se o meu organismo tá rejeitando o bebê. Porque causa muito problema se o bebê tiver o tipo sanguíneo dele, né? Que é difícil explicar. Porque o sangue negativo, ele é um positivo. Se o bebê puxasse pra mim, não acontece nada. Agora, se o sangue dele puxar do Leandro, aí acontece do meu organismo expulsar ele, porque ele é tipo invasor. E aí eu ficava, tipo, e eu sempre falava antes, assim, se eu engravidar do Leandro, o bebê tem que nascer com meu tipo sanguíneo. Eu ficava assim pensando, meu Deus, como que a criança vai nascer com meu tipo sanguíneo? Porque é 50% de chance de ter meu ou dele, né? E aí eu ficava pensando, como? Meu pai, eu ficava assim, eu digo, meu Deus, por favor, Senhor, não deixa acontecer nada com meu filho, que ele vai ter meu tipo sanguíneo, por favor. E todo mês, quando eu fazia o ponto direto, eu dou aqui os exames, todo mês dava aqui, ó, o ponto direto aqui, negativo. Todos davam negativo o ponto direto. Todos. E eu ficava tão feliz quando o Leandro passava lá e pegava o resultado. Cheguei, eu colocava a usina e ia lavar a vasilha, que era pouca coisa que eu fazia, ficava ali louvando a Deus, assim, com o coração quente de alegria, de gratidão, assim, a Deus, porque dava negativo o ponto direto. Ficava tão feliz, aí tá bom, né? Foi passando, aí eu fiz a morfológica de primeiro trimestre e de primeiro trimestre primeiro, né? E aí, quando eu fiz, mostrava lá, né, que o meu orifício interno estava aberto e que eu tava com os... Ah, ainda esqueci de falar outra coisa. Como eu tinha, né, a incompetência no colo, que é quando a mulher tem o colo da mulher não sustenta o bebê, né, até o final da gestação, por causa que o bebê vai engordando, vai crescendo, e o colo da gente vai afinando, e aí causa o parto prematuro. Aí tem o tanto de semana lá, que a gente tem que fazer a cirurgia, que é dar os pontos no colo, ou então esse siliconezinho aqui, ó, que é o pessário. E aí eu tinha também muito trauma, né, da cirurgia, e eu pedia a Deus, Senhor, eu não quero, meu Deus, fazer aquela cirurgia de novo. Eu não quero fazer aquela cirurgia. E eu não quero ficar de repouso de novo daquele jeito, eu não quero. Eu implorava a Deus, por favor, Senhor, por favor, eu não quero. Aí um dia, quando eu tava com 20 semanas, eu acho, aí a médica chegou em mim e falou assim, Seliane, você conhece um anelzinho? Porque já tava firme no meu colo, ela não queria me assustar, né? Mas aí eu percebendo. Você conhece um anel, um silicone com o nome é pessário? Eu falei assim, doutora, eu já pesquisei sobre ele, graças a Deus, porque eu não quero fazer aquela cirurgia. Ela falou assim, pois é, Seliane, pois você compra o pessário, eu vou te passar o nome da clínica. E eu coloco pra você aqui no consultório, que é esse silicone aqui, ó, que é o pessário. Aí ela coloca ele dentro do colo, dentro do canal, né, do útero, e aí o meu colo fica aqui. Ela encaixa o colo aqui no pessário. E aí, é assim, quando o bebê vai crescendo, o colo fica aqui, né? O pessário vai só firmando, fica bem apertado. Aí o colo não abre, né? E ele tá aqui firmando. Aí todo dia de noite tinha que colocar o remédio. Tinha que colocar o remédio, tinha que tomar e tinha que usar isso aqui. O trenzinho que me deu trabalho foi esse trenzinho aqui, porque, meu Deus do céu. E aí eu sempre confiante, falei, meu Deus. Que primeiro, eu falei assim, Senhor, tem esse silicone, tem esse remédio, tem essa médica, tem esse plano, mas eu quero que o Senhor saiba, meu Deus, do fundo do meu coração, que primeiro é o Senhor que é o meu médico, o Senhor que tem todo cuidado comigo, tá em tuas mãos. Se você falar na minha mente quando eu ia dormir, quando eu acordava, que primeiro ele, e depois que vinha essas outras coisas aqui.
sempre confiante que era ele, foi o Senhor que me deu. E eu sempre li de noite o cântico de Ana, né, que falava que o Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Ele firmou o mundo sobre elas. E essa parte aqui que ele falava que Deus é quem tira a vida e ele também é quem dá. Sempre eu lia de noite essa parte, eu ficava com isso na minha cabeça. Falei, Deus é quem me deu e só ele é quem pode tirar. E eu já estava ali preparada, assim, por uma casa, se fosse da vontade dele, já acontecia qualquer coisa, né? Eu já estava ali preparada, já não estava mais como antes, duvidando e tipo ficando irritada com ele porque tinha acontecido aquelas coisas comigo, né? Eu já estava pronta. Pro que ele quisesse. Se fosse pra me levar até o final da gestação, se fosse pra nascer prematuro, se fosse caso de eu perder, eu tava nas mãos dele, eu tava confiando ali 100% nele, e não no pessário, e não em remédio nada, sem falar de, meu Deus, não tem remédio, não tem silicone, não tem nada. Se for da vontade do Senhor, eu vou chegar até o final. Eu não vou perder meu filho de novo. Aí, né, na segunda morfológica falou a mesma coisa, que eu tava com o orifício interno do colo aberto, e eu tava com alto risco de parto prematuro. Todas as duas deu. A opinião do médico, né, do resultado da morfológica era avaliação cervical de alto risco de parto prematuro. As duas explorações, sempre falava isso, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu perguntei assim, pra Poliana, que era a enfermeira obstétrica, o que significava o orifício do colo, né, aberto, interno aberto. Ela falou assim, não, Selene, porque tá aberto. O pessário só tem 70% de chance de dar certo, ele pode sair. E aí o seu bebê pode nascer também. Nossa, eu falava assim com a calma, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu vim assim pra casa, assim, toda, deixa eu ficar segurando até a barriga, quando eu andava de carro. Eu tinha tanto medo dos buracos, de tudo enquanto eu tinha medo. Aí tá bom, né? Aí foi passando, quando chegou mais na frente, né, da gestação, foi passando mês, eu fazia o meu pré-natal, as consultas, eu saía pra fazer minhas consultas e os exames. E aí foi quando ela, deixa eu ver quanto tempo tava aqui, mês 2, já em dezembro. Ela já falou assim, Selene, você sabe, né, que o seu colo tá aberto, né, que é o interno, o orifício interno aberto, e você tem risco, né, de ter um parto prematuro. Então, Selene, pra evitar complicação, eu vou te dar aqui, ela me deu, né, um papel pra mim lá no laboratório, lá, pra tomar a dose pra madurar o pulmão da Alice. As 2 doses, pra amadurecer o pulmãozinho dela. Eu digo, meu Deus, será que ela vai nascer no tempo? E ela já mandou também nós comprar as roupas. Já comprou o enxoval da bebê? Eu falei assim, ainda não. Ela falou assim, pois é, Selene, pois já compra essas coisas, já arruma, fica mais tempo agora com suas perninhas arribadas, quer em casa, não vai pra lugar nenhum. Eu falei, não sai pra lugar nenhum. Pois é. Já saía assim, né, de vez em quando nós ia assim, ali no primício, o Leandro ia, eu encostava, ia um pouco lá dentro e voltava logo, porque eu tinha medo, não saía pra lugar nenhum. Ficava muito pouco tempo em pé, não gostava de sair, a não ser pras consultas, né, e os exames, porque eu tinha medo demais, eu tinha muito medo. Aí tá bom, nós fez, né, tomei a injeção, madurar o pulmão dela, comprei umas roupinhas, arrumei tudo, e todo dia eu ficava com medo de ninguém, será que é ótimo? E sempre ficava pensando, meu Deus, não deixa ter uma vez nascer no tempo, porque dessa vez foi uma mocinha, né, que Deus abençoou. E aí a Lisa é a promessa de Deus, né? Até o nome dela combina assim com a história dela, que ela é uma promessa de Deus. E fiquei esperando, arrumei as roupas. E aí tinha várias vezes que eu acordava assim, sentindo alarme. E aí um dia nós fomos, chegou lá, a médica me deu colo, ela falou, não, Selene, tudo bem, você tá, acho que você tá com medo, não é nada. Aí voltava pra casa. Aí, né, com a glória de Deus, deu tudo certo, né, a gestação, mesmo com toda a complicação, pressário, remédio e tudo, porque meu sonho era ter uma gravidez normal, igual mulher que eu vejo que faz tudo, viaja, tá em moto, e sai, faz tudo enquanto dentro de casa, não acontece nada, dá tudo certo, né, meu sonho era esse, ter uma gravidez assim, eu ficava pensando, eu queria tanto fazer isso aqui, e eu não podia, né. E aí, mas dessa vez, para um glória do Senhor, eu não precisei ficar igual eu fiquei do Lourenço. Eu lavava vasilha, fazia comida, fazia as coisas sentadas, não podia limpar a casa, lavar banheiro, colocar peso, essas coisas não podia. Mas só eu poder fazer a comida, lavar umas vasilhas ali, nossa, pra mim tava ótimo demais. Graças a Deus, porque da outra vez nem isso eu não podia, né? Eu era repouso absoluto. E aí, graças a Deus, eu sempre agradecendo a Deus todo dia. Eu falei, meu Deus, é perfeito demais, Senhor. Perfeito demais, deu tudo certo. Deu colocar dispensário, dos remédios, e primeiro ele sempre, e depois, né, os médicos. E aí tá bom. Chegou o mês de janeiro, deu tudo certo, chá de fralda, as roupas dela estavam prontas. E aí entrou fevereiro, mas sempre fica apreensiva, né? Achando que não vai chegar. E eu sempre falando, meu Deus, tá em todo mundo, que eu chegue até o final, que eu consiga chegar até o mês dela nascer, assim, eu falo um glória do teu nome. Eu sempre falava que não era a mim, nem ao Leandro, nem a ninguém, que toda glória era pra Deus, pra ele, porque tudo era pra ele, né? Tudo em primeiro lugar ele, que se eu tava ali com aquela barrigona daquele tamanho, ali mexendo, eu tava tão feliz, tão agradecida, tanta gratidão, eu senti no meu coração, assim, todo dia, até hoje, quando eu vejo a Liz, perfeito, saudável, chega no meu coração, chega esse queima, assim, de gratidão. Aí chegou o mês, eu ganhei o neném, tinha um médico lá no Gravelo que era pra mim ter o parto lá com ele, né? Que eu tinha medo, não, eu tenho medo até hoje de ter filho no SUS, porque os meus partos, né, não foi como eu pensei que ia ser, foi muito sofrido, né? E eu não queria, eu sempre falava pra ele, eu não quero parir normal, eu não quero ir pra nenhuma dessa maternidade. Eu queria, e no plano não dava certo pra mim ter o bebê por causa que eu fiz o plano já grávida, eu tinha que ter feito antes pra poder conseguir a cobertura do parto. E aí como? Eu já fiz grávida o plano, né? Então não tinha como ter o parto lá. Só se fosse lá negociar. Eu fui fazer isso também, só que era muito caro, não tinha condição de pagar. Aí tá bom. Aí quando eu sempre pensava, Senhor, como que vai ser? Não vou, não quero ir ter lá nessa maternidade, né? Que eu já passei. Não quero ser. E aí você falando com o Leandro, não apertar daquele jeito, né? Que é difícil, né? Negócio de gravidez, remédio, tanta coisa, não vou de aluguel, não sabe trabalha. Aí tá bom. Aí com a graça de Deus, Deus sempre perfeito, abençoou o pai dele. E aí o pai dele ajudou nós com o parto da Liz. E aí deu tudo certo de pagar o parto com essa médica, que fez o meu pré-natal. Não foi lá no Caravela com esse doutor Valdir, né? Que eu poderia fazer com ele, mas eu não quis também, não deu certo, porque Deus já sabia, né? Tudo, né? Que ia acontecer lá na frente, não sabia, mas Deus sabia. E aí a Liz era pra nascer dia 22, aí a médica tá em São Paulo viajando. Aí mudou pro dia 24, que é o dia do aniversário dele. Nasceu no dia do aniversário dele, né? O presentão que ele queria. E aí, né? Tá bom. Fomos, internei, e pra ele nascer, quando deu 6 e pouquinho, a gente chamava de cirúrgico, foi, né? Fazer a cesárea, com a médica do pré-natal e tudo. Aí lá a Liz nasceu, e aí ela nasceu, e a pediatra falou assim, essa bebê ainda tá achando que tá na barriga da mãe, porque ela nasceu com uma luxação no joelho, que eu nem sabia. Ela nasceu com o problema na perna, no joelho, o ortopedista disse que era luxação congênita.
As pernas dela era assim, não virava. A perninha dela não virava, né? O joelho dela não tinha aquela cartilagem de virar, era reta. As pernas assim, todo tempo. Se ela ficasse reta, as pernas dela ficassem duras, se ela ficasse de ladinho, ficasse só aquele duro aqui. Não tinha essa cartilagem aqui. Era assim, todo tempo. Era como se o joelho dela fosse aqui pra trás. Não tinha, era retão assim. Aí tá, né? O Leandro falou, eu lá olhou ela, eu também, nasceu, mostrou pra nós ela, aquela alegria toda, aí ela foi primeiro pro quarto. Depois eu fui, né? Depois foi tirar e tudo. Ela foi tirar o pressado. E aí eu subi pro quarto. E aí quando eu cheguei lá, tinha ela lá, né? Eu quero ver ela, e eu virava assim, via ela lá deitada. E o Leandro cobriu ela, ela falou assim, minha filha, a neném nasceu com um probleminha na perna. Eu falei assim, que problema? Ele falou assim, mas é um probleminha, que a médica falou que não é nada grave não. Eu falei assim, não, eu quero ver. Aí ele tirou a foto dela, ela, deixa eu ver se tem como mostrar bem rápido. Aí a primeira foto dela que ele me mostrou. Deixa eu caçar. Aí eu achando que era uma coisinha pouca, né? Perguntei das perninhas dela. Aí o Leandro falou assim, eu quero ver, tira a foto agora pra me ver, né? Aí ele foi, tirou a foto dela, que é aquela foto que ela tá com a perna. Ela tá com a perna assim. Aí ele tirou a foto, ela está com as pernas desse jeito assim, com um pé pra lá e outro pra cá. Aí foi, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, hoje me deu, eu digo, como não fazer agora? Ele falou assim, calma, a médica disse que isso é normal, que depois volta. Eu falei assim, depois volta? Meu Deus, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí outro desespero de novo. Não é essa, não é outra. Ela tá com é a primeira fotinha dela. Ela tá, mas depois eu procuro, ela tá com uma coisinha, ela tá passando assim. Aí eu falei assim, meu Deus, aí pronto, aí deu outra coisa assim de novo. Eu falei, Senhor, mas como que a Liz nasceu desse jeito? E na ultrassom tá tudo normal, ela com a cabeça pra baixo, as pernas pra cima, a mãozinha assim, nunca mostrou nada na perna dela, de nada, na ultrassom que foi feita. Aí, né, tá bom, aí a pediatra foi lá, e aí aquela noite, que noite difícil aquela noite, porque eu não podia levantar, por causa da anestesia. E o Leandro também não tinha muita prática com ela, por causa das pernas dela, era difícil pra trocar ela, era difícil pra vestir a roupa, por causa das pernas dela, todo tempo assim, dura. E aí, no outro dia, quando eu consegui levantar, eu fui, peguei ela e passava a mão, era só aquele reto, assim, do joelho dela, assim. Não tinha essa cartilagemzinha, assim, de fazer isso aqui, era duro, assim. Eita, eu chorava tanto, ela descia lá pra baixo, eu chorava, botava a mão, e eu orava, porque ela Deus, meu Deus, se eu quiser, você pode curar minha filha agora, Senhor, por favor, meu Deus, não deixe minha filha nascer, ou crescer com a perna desse jeito. Eu já passava um filme ali, que a Liz ia ter que fazer cirurgia, como que ela ia andar, como que nós ia fazer pra cuidar dela com a perna daquele jeito. E eu sempre orava e pedia. Chegou em casa, nós não queríamos mostrar pra ninguém, não mostrar só daqui pra cima, as fotos que a gente mandava as pessoas que a gente conhecia, né? Pra família da gente, aí a gente não queria contar e nem mostrar ela. A Rosana, quando viu, é porque veio aqui, né? Porque ela mostrou só o rosto, aí que foi ver, né, a perna dela. E aí foi, a gente não queria mostrar por causa daquilo, a gente não entendia, né? Por que a perna dela nasceu desse jeito. E aí eu digo, meu Deus, tá nas suas mãos, Senhor, por favor, que o Senhor faça um milagre na vida da minha filha, por favor, pedir, por favor, Senhor, não há nada impossível pro Senhor, meu Deus, nada. Se o Senhor quiser curar ela agora, se o Senhor quiser fazer um milagre agora, o Senhor vai fazer. Que eu creio, meu Deus, eu orava aqui, eu banhava ela com dificuldade. E eu chorava tanto de ver ela aquele pedacinho ali, com aquelas perninhas daquele jeito, tão magrinha, eu chorava tanto que de dia eu ia assim pra escola, eu ia trabalhar, quando chegava eu tava chorando. Que eu falei assim, não, e só eu Deus sabia ele tudo que se passava na minha cabeça. Aí foi indo, o tempo foi passando, quando foi com 17 dias, eu fui dar o banho de sol dela, ela também nasceu com quiterícia. Ainda teve outra bênção de Deus ainda que eu tô lembrando, graças a Deus que eu lembrei, que quando ela nasceu, a médica já pediu pra coletar o sangue do cordão umbilical dela, e lá deu o sangue dela, o mesmo que o meu, a negativo. Nossa, fiquei tão contente, tão feliz, eu falei, não deu nada impossível, pois ela nasceu com o meu tipo de sangue. Agora, Deus, não teve nenhum problema. E aí, né, tá bom. Com 17 dias, depois toda a luta, né, dela bebezinha, ela dificuldade pra banhar, pra vestir, ela ficava só de ladinho, as perninhas dela duras. Aí eu fui dar o banho de sol nela ali, a perninha dela, começou já a virar assim. Tem até a foto aqui da primeira perninha. E a primeira já começou a virar e a outra reta. A outra lá tá bem reta. Aí o primeiro joelhinho já começou e a de cima ainda tava. E aí eu fiquei tão feliz, eu digo, meu Deus, as pernas da minha filha tá começando eu digo, porque na minha cabeça, né, não sabia como que ia fazer. Aí o povo falava, um dizia que tinha que ir no CREI, outro tinha que engessar, ia ter que ir não sei o que lá, tanto trem. E aí foi, fiquei feliz demais, liguei pra esse aqui na mesma hora, ele ligou pra mãe dele, liguei pra minha irmã, e todo mundo feliz da vida, porque Deus já como sempre, né, que ele nunca desampara, a gente não entende, quer o tempo da gente, a gente quer ali, né, na hora que ele quer. Aí começou a virar uma, depois passou pra outra, e aí a perna da Alice ficou perfeita. Quando nós fomos no ortopedista de criancinha, do tamanho dela, ela já tava com a perna normal, ele pegou o quadril dela, pegou a perna, ele disse que era normal. Aí nós mostramos a foto, ele disse que aquilo era uma luxação do joelho dela, e aí a gente fez o exame, né, do quadril, os dois quadrinhos. Quando foi uma luta pra conseguir esse exame, e quando nós fomos fazer, o rapaz da ultrassom falou assim, do exame lá, falou assim, moça, essa Alice, eu falei, ele falou assim, mas por que você tá fazendo ela agora? Eu falei, porque agora eu não consegui fazer. Ele, moça, pois se ela tiver realmente algum problema, o tratamento agora não tem chance, porque tem que ser com a criança quanto mais pequena, melhor. A chance agora é muito pouca. Aí mesmo assim ele fez o exame lá, no quadril dela, e ele me deu o papel, quando o médico recebeu lá o resultado, o doutor Leandro Vilarinho, ele olhou e falou assim, tá tudo normal, o quadril dela, tudo normal, não tem nenhuma complicação. Aí ele examinou o quadril dela, as perninhas dela, tudo, e disse que tava tudo perfeito, e tudo normal. E aí vim de lá de perto, porque não era pra ter feito aquele exame lá naquela vez, era pra ter sido depois, porque era pra nós ver mais uma vez o agir de Deus na vida da Liz, na minha vida, na vida do Leandro, né? Que a gente desanima, fica com medo, e ali eu digo, meu Deus, é perfeito demais. Que falta palavras assim pra gente agradecer e falar, porque o tanto que Deus é perfeito, maravilhoso. A perna dela era assim, reta, não fazia isso, a perna dela não fechava, ficava reta. E aí, pra glória de Deus, a Liz vai aqui, perfeita, e a coisa mais fofa do mundo, e eu só tenho que graças a Deus pela vida dela, e ela vai fazer o campo, e eu prometo pra Deus, no dia que eu vi a perninha dela começando a voltar, né? Eu prometi pra Deus que se Deus fizesse um milagre na vida dela, que como ele já tinha feito, que ela é o milagre de Deus, dela ter nascido no tempo certo. Cheguei no tempo certo, no final da gestação, com 38 semanas, ainda passou 3 dias ainda, e ela nasceu com 38 semanas, ainda passou o dia. Porque pra mim, pros médicos, eu não chegaria no final da gestação. Pra eles, a Liz ia nascer antes tempo, ia ser prematura. E eu digo, pra Deus nada é impossível, e eu passei o dia, pra honra e glória do Senhor. E a Liz nasceu mesmo com esse problema, ainda pra Deus ainda mais ainda, mostrar pra nós que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. E tudo no tempo dele, é uma coisa que eu aprendi, é colocar tudo na mão dele, deixar
ele fazer o melhor sempre, não a minha vontade, nem a do Leandro, não, é a dele primeiro. E eu falei, Senhor, se minha filha não tiver nenhuma complicação na perna dela, se o Senhor curar ela desse problema, que nada é impossível pra ti, nada, Pai. Se nós cremos e acreditar que vai dar tudo certo, e vai acontecer, porque se eu acreditar que vai dar certo, e aí eu vou dar um testemunho da Liz, quando ela fazer 1 ano. Aí fiquei tão feliz, que eu fico quente, assim, de tanta gratidão no meu coração, assim, pela vida da Liz, porque depois de 2 perdas, ela me enterrou já dois filhos, e todo aquele sofrimento, aquele luto, aquela dor, tudo enquanto assim, que a gente passou, meu Deus, a gravidez dela também, que não foi fácil, mas eu venci com Deus em primeiro lugar, e aí eu prometi pra Deus que se a Liz não acontecesse nada, né, no joelho dela, ela andasse, fosse perfeita, ficasse tudo bem, né, porque no começo é tão difícil, o bebê, né, um dia, 2 dias, até dar 1 mês, 2 meses, meu Deus, era difícil. E eu ia dar o testemunho dela, quando ela fizesse 1 ano, e hoje nós estamos aqui, fazendo isso, para a glória de Deus, não por mim, nem pelo Leandro, nem, não é para nós gloriar, e sim, exaltar o nome do Senhor em primeiro lugar, sempre, 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 no coração, que eu tô feliz, tão contente, tão feliz, assim, de ver a Liz, que ela é um milagre de Deus, chegou no tempo certo, tá aqui perfeita, e saudável, para a glória do Senhor, e deu tudo certo. E ela tá aqui, perfeita, ela tá começando a querer andar, né, mãe? Tão perfeita, meu Deus, e eu só tenho gratidão a Deus por tudo. E esse é o testemunho da Liz.